gente, como vocês estão? Eu espero que muito bem. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto polêmico. Vamos falar sobre a alimentação dos nossos filhos, dos nossos bebês, os novos paradigmas, aí, as novas descobertas e principalmente falar sobre os malefícios do consumo de açúcar. Não só para os bebês, mas também para a vida adulta, enfim, para todos nós. Agora, sem muita enrolação nessa apresentação, vamos direto para o vídeo. Bom, gente, por que não dar açúcar até os 2 anos? Essa é uma resposta tão simples pra mim que eu até fiquei pensativa, assim, antes de gravar o vídeo. Porque, tipo assim, como eu vou esmiuçar esse assunto com vocês? Como que eu vou entrar em detalhes? Porque pra mim é tão óbvio que eu fico impressionada, assim, eu fico chocada como as pessoas ainda acham isso uma coisa, tipo, estranha, né? Quando você fala, quando vê alguém lá com um brigadeiro querendo botar na boca do seu bebê, você fala, não. Ela não come ainda não precisa não. As pessoas ainda ficam tipo, nossa! Primeiramente, eu quero falar um pouco das descobertas científicas. Eu vou pedir para a nutricionista da Giovana, a Adriana, fazer um dossiê assim, de artigos e de matérias interessantes, de fácil leitura, não vai ser nada muito longo, falando um pouco dessas novas descobertas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo como uma leitura complementar. Mas o que a gente precisa entender é que já foi descoberto, já foi testado e retestado, provado e reprovado por cientistas de diversas áreas, seja da medicina, seja da nutrição, bioquímica, seja da biologia, enfim, de várias áreas do conhecimento científico, já foi provado que o consumo de açúcar indiscriminado é razão para doenças gravíssimas como a obesidade, como a diabetes. E não só na vida adulta, não só na vida jovem e adulta, mas infantil. Então a gente está falando de uma geração de crianças que está muito mais propensa a esses males, a essas doenças, do que as que consomem menos açúcar, ou das que não consomem at all açúcar. Então assim, se a gente já tem essas informações, né, do nosso acesso, se já é uma coisa que a gente conhece, que a gente sabe, por que não usar esse conhecimento a nosso favor? Isso pra mim é uma coisa que me choca muito, porque tipo assim, as pessoas ouvem uma coisa e parece que realmente elas cagam pra isso, porque tipo, existe uma informação, existem pessoas que dedicaram anos da sua vida nessas pesquisas, que acompanharam a infância de crianças, de mais de uma criança, fizeram esses testes e elas estão dizendo uma coisa pra gente, sabe? Elas estão afirmando, olha, o consumo indiscriminado de açúcar não é legal, não é interessante. E tipo assim, tem gente que ouve, tipo assim, visualiza e não responde, sabe? Então assim, eu não consigo desaprender uma coisa que eu aprendi. Então uma vez que essa informação chegou até mim, eu não vou dizer que a Giovana nunca vai comer açúcar ou que eu vou atingir a perfeição, que ela vai ter a dieta perfeita. Não se trata disso, ninguém é perfeito. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Só que, por que eu vou dar, por exemplo, um danoninho pra Giovana? Por que eu vou lá e vou comprar sei lá, um mucilon pra Giovana? Se é só você ler os ingredientes lá desses produtos que você vai ver que tá cheio de açúcar, sabe? Por quê? Aí tem aquela velha história do mas meu filho comeu e não morreu. E pra isso eu tenho uma historinha muito legal pra contar pra vocês. Na Idade Média Europeia não existiam técnicas para filtrar a água. Então era muito difícil, ou não difícil, mas assim, em alguns lugares era simplesmente inacessível a água potável. Não tinha, porque eles não tinham sistemas de tratamento como a gente tem hoje. Então, era muito comum, não só os adultos, mas também as crianças, consumirem bebidas alcoólicas. Tanto cerveja quanto vinho, que são, né, bebidas mais antigas. Então isso acontecia, crianças e até mesmo bebês consumiam bebidas alcoólicas, porque não tinham acesso, ou o acesso era dificultado, à água potável. E aí, essas pessoas não morreram, né? Se hoje nós estamos aqui, é porque a civilização não acabou, né? Porque aquela galera não morreu. Porque se toda aquela galera tivesse morrido por ter tomado cerveja na infância, a gente não estaria aqui pra contar essa história, não é mesmo? E agora eu te pergunto, eles não morreram, mas e o seu bebê? Tá lá andando pela festinha, você lá com a sua tacinha de vinho, seu copinho de cerveja, se o seu bebê desperta o interesse no seu copo, se ele quer dar uma bicadinha no seu copo, seu bebezinho aí de 1 ano e meio, você vai dar? Ué, então não tem esse negócio de, mas eu comi e não morri, então eu vou dar pro meu... Não tem isso, entendeu? Se você sabe que faz mal, como a bebida alcoólica, né, em crianças obviamente faz mal, em excesso faz mal até para os adultos, se você sabe que faz mal o açúcar, por que você vai dar?
Só porque a criança manifestou interesse? Gente, tudo o que tiver na sua mão, a criança vai querer pegar, vai querer botar na boca. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma flor, pode ser um bombom, pode ser uma coisa colorida, um lápis. Nessa fase, a criança quer experimentar tudo. Então não tem essa de que, tipo assim, vai aguar. Não existe. Primeiro, o que é aguar? Né? Eu tenho uma dúvida. O que é aguar? Então, assim, eu não vejo por que ignorar anos de estudos que têm sido feitos ao redor do mundo. Não são estudos que são feitos aqui no Brasil só, mas tem universidades no mundo inteiro que estudam nutrição infantil, que estudam introdução alimentar. Então, assim, por que ignorar? E ainda mais usando essas desculpas inconsistentes do tipo, eu comi, não morri, tudo bem. Mas na nossa época, na época que nós éramos bebês, as nossas mães não tinham acesso a essa informação, elas não sabiam. É uma coisa recente, é uma coisa do nosso tempo. E aí a gente vai ignorar isso só porque, sei lá, eu sei que às vezes você comprar aquela coisa pronta, né, aquele todinho pronto, eu sei que às vezes isso é prático e ninguém pode julgar ninguém por isso. A vida é muito corrida. Mas se a gente pode oferecer uma referência de comida saudável no dia a dia, a gente pode melhorar pelo menos as opções. Eu sou contra os radicalismos também. Como eu disse várias vezes no meu Instagram já, a Giovana vai consumir açúcar, isso não é uma coisa que eu pretendo zerar na vida dela. Mas acontece que se eu posso oferecer opções melhores para ela no dia a dia e deixar o açúcar só para aqueles momentos pontuais da nossa vida, por que não? Entendeu? Por que não, se eu sei que é uma coisa que faz mal? Então, assim, é por isso que eu disse no início do vídeo que pra mim isso é uma coisa muito simples. Pessoas que estudam isso, que estudam os alimentos, que estudam o efeito dos alimentos na nossa vida, elas dedicaram 10 anos da vida delas, ou até mais, pra chegar a essas conclusões. Então, por que eu vou questionar essas pessoas baseada no fato de que, sei lá, eu comi e não morri? Me poupe, né, gente? Então, assim, eu realmente acredito que ser mãe é difícil, criar um filho é difícil e a gente tem que ser empático uns com os outros, com as necessidades uns dos outros. Mas eu também acho que existe tanto conhecimento, tanta novidade que pode tornar a nossa vida melhor, nossa vida mais saudável, que pode tornar os nossos filhos mais saudáveis do que a gente mesmo foi na nossa vida toda, sabe? Por que ignorar isso? A gente não está falando de uma questão comportamental, de uma coisa de agradar a sociedade. A gente está falando da saúde das nossas crianças, entendeu? Dos nossos filhos. Se existe algo mais importante do que isso para uma mãe, a saúde de um filho, o que é? Sabe? Então, assim, eu realmente, essa é a escolha que eu fiz para minha família. Como eu disse para vocês, eu não gosto de radicalismo. A Giovana vai consumir açúcar uma hora ou outra, mas o quanto mais eu puder evitar, melhor, e eu vou tentar. E eu realmente aconselho vocês a lerem tudo que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, porque vai complementar, vai tirar algumas dúvidas, e vocês também podem colocar as suas questões aqui nos comentários, tá bem? Então é isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, se inscrever no canal, e eu espero vocês lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até a próxima!